Olá, bom? Hoje a gente vai fazer uma análise bem focada em um único capítulo que parece assim um microcosmo de todo um evangelho, o capítulo 7 de Marcos. Exato. É um trecho que parece curto, mas é de uma densidade incrível. E para nos guiar nessa conversa, estamos usando duas Bíblias de estudo ótimas, a versão Roma e a Nova Almeida atualizada. Uhum. E o valor delas, né, não está só no texto. São as notas de rodapé, os comentários. Eles dão o contexto cultural e histórico que a gente hoje simplesmente perderia. É como ter um guia turístico para um lugar que a gente não conhece. Exatamente. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é desvendar as camadas desse capítulo. E ele já começa com uma cena que parece quase banal, mas que acende o pavio para uma explosão. Sim, a questão das mãos. Exato. Alguns líderes religiosos veem os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos. A minha primeira reação é pensar, bom, é higiene, mas o texto fala em mãos impuras. Isso soa muito mais sério. E era. Essa é a chave de todo. A palavra não tem nada a ver com germes, mas com identidade. Para eles, impuro significava estar cerimonialmente inapto para se aproximar de Deus. Inapto, entendi. E essa inaptidão era definida pela tradição dos anciãos. As notas de estudo explicam que isso não era a lei escrita de Moisés, tá? Era um conjunto enorme de regras orais. Tipo uma segunda camada de leis. Isso. Uma camada que foi se acumulando por séculos. E a lavagem ritual das mãos era uma dessas regras. Para os fariseus, era uma cerca de proteção em volta da lei de Deus. E também um marcador de identidade, sabe? Tipo, nós, os puros, fazemos isso. Eles, os outros, não. Então a acusação não era vocês podem ficar doentes, mas sim vocês estão quebrando a nossa identidade sagrada. Precisamente. É uma acusação de traição cultural e religiosa. Eles não estavam preocupados com a saúde, mas com a erosão de um sistema que, para eles, definia o que era ser fiel a Deus. E a resposta de Jesus é avassaladora. Ele não mede as palavras, né? De forma alguma. Eles chama de hipócritas e, na mesma hora, cita o profeta Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele vai direto na ferida. Solomon é uma confrontação direta. Ele acusa a elite religiosa, que veio do centro do poder em Jerusalém, de trocar a essência da fé por um teatro de rituais. Mas ele não para na acusação geral. Ele sabe que precisa de um exemplo concreto. E o exemplo que ele usa é o do Corban. É um termo que, para ser sincero, eu passaria por cima sem entender. Mas para aquela audiência deve ter sido como uma bomba. Uma bomba atômica. Corban significa oferta dedicada a Deus. Ambas as Bíblias de estudo explicam bem. Basicamente, uma pessoa podia declarar que seus bens eram corban, ou seja, reservados para o templo. Até aí, tudo bem. O problema é que algumas interpretações permitiam que um filho usasse essa declaração como uma brecha legal para não sustentar os pais idosos. Como assim? Se os pais pedissem ajuda, ele podia dizer, desculpe, não posso, meu dinheiro é Corban, tá prometido a Deus. Nossa, que terrível! Ele estava usando uma regra religiosa para quebrar um dos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Exatamente. E é isso que Jesus expõe de forma brilhante e brutal. Ele mostra como a tradição deles, que supostamente protegia a lei, na prática estava sendo usada para anular a própria lei de Deus. É uma inversão de valores completa. Completa. Dá o que pensar, né? Como uma regra com boa intenção pode virar uma arma para anular algo tão fundamental como cuidar da própria família. Totalmente. E depois de expor essa hipocrisia, Jesus se vira para a multidão e faz uma declaração que redefine tudo. Ele diz: não há nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. É uma demolição controlada. Jesus não está só corrigindo uma regra, ele está demolindo a própria fundação do que significava ser puro ou impuro. Sei. Por séculos, a pureza estava ligada a coisas externas, comida, objetos, o estado do corpo.
E Jesus transfere a batalha pela santidade da mesa de jantar direto para o coração humano. E mais tarde, em particular com os discípulos, ele detalha o que realmente contamina uma pessoa. E a lista é pesada. É um diagnóstico sombrio da condição humana, né? Maus pensamentos, imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios, e a lista continua. Ele está dizendo que a verdadeira impureza não é o que você come, mas o que seu coração produz. E tem um detalhe que o autor, Marcos, coloca ali, que é fácil de perder. Sim, é um comentário editorial, quase entre parênteses, mas que é sísmico. Ele escreve: com isso, Jesus considerou puros todos os alimentos. Uma das notas de estudo até ressalta que essa frase anula, de uma só vez, uma parte enorme da lei cerimonial de Moisés. Isso é o equivalente a rasgar a constituição religiosa da época. Exato. Então, depois de fazer isso tudo na frente de todos, o que Jesus faz? Ele vai embora. Ele vai para um lugar que, para os oponentes dele, era a própria impureza. A região de Tiro e Sidom, território gentil. É quase uma provocação, né? Como se ele dissesse: vocês acham que pureza é sobre onde você está? Vou mostrar na prática o que realmente importa. É uma aula prática depois da aula teórica. E para Tiro e Sidom era como entrar em território contaminado na visão dos fariseus. E é nesse lugar improvável que acontece um dos encontros mais, reveladores de seu ministério. A história da mulher cirofenícia, uma estrangeira, uma gentia que vem até ele desesperada. E aqui eu confesso é uma parte difícil de ler. A resposta inicial de Jesus soa ríspida. Sim, é desconfortável. Deixe que primeiro os filhos fiquem satisfeitos, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ele a chama, basicamente, de cachorrinha. É um momento de altíssima tensão. O termo cachorrinhos, embora possa ser um diminutivo, ainda era uma metáfora comum e depreciativa. As notas de estudo ajudam a explorar as possibilidades. E quais seriam? Alguns sugerem que Jesus está testando a fé dela, forçando-a a articular o que ela acredita. Outros veem ele usando a linguagem do preconceito da época para em seguida subvertê-la. Ele não está endossando o insulto. E a reação dela é o que transforma a cena. Ela não se ofende. Ela pega a metáfora dura dele e a vira a seu favor com uma inteligência e humildade impressionantes. É uma das respostas mais brilhantes da Bíblia. Ela diz: sim, senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Incrível! Ela não contesta a metáfora. Ela a aceita e encontra um lugar para si mesma dentro dela. É como se ela dissesse: eu entendo a prioridade, que o pão veio para os filhos de Israel, mas a sua graça é tão abundante que até as migalhas são suficientes para mim. Ela demonstra uma fé enorme no excesso da graça dele. Exato. E Jesus fica claramente impressionado. Ele responde: por causa desta palavra pode ir, o demônio já saiu da sua filha. A cura acontece por causa da resposta dela. E o contraste com o início do capítulo é chocante. Religiosa de Israel, os filhos, com o coração endurecido. Aqui, uma mulher gentia, uma cachorrinha aos olhos deles, que demonstra uma fé humilde e persistente. Ela é a personificação da pureza de coração que Jesus acabou de descrever. Faz todo sentido. A jornada por território estrangeiro continua. Ele sai de Tiro, passa por Sidom e volta pela região da Decápole. Uma nota diz que essa viagem toda deu mais de 190 quilômetros. Ele está realmente investindo tempo fora das fronteiras judaicas. E é lá que ele traz um homem surdo que também tinha dificuldade para falar. E o método de cura aqui é muito particular, né? Fascinante. É muito diferente de outros milagres. Primeiro, ele o leva para longe da multidão. É um ato privado, não um espetáculo. Depois, ele usa gestos muito concretos. Coloca os dedos nos ouvidos do homem, cospe e toca na língua dele. Por que essa abordagem tão tátil? É estranho para nós. Provavelmente era comunicação. O homem não podia ouvir. Jesus precisava comunicar sua intenção e compaixão de uma forma que ele entendesse. O toque nos ouvidos, na língua, são gestos simbólicos e claros. É a linguagem do toque.
E então vem o clímax. Jesus olha para o céu, suspira e diz uma única palavra em aramaico, a língua que ele falava. Marcos registra a palavra exata, efatá, que o tradutor nos diz que significa abre-se. Preservar a palavra original nos dá uma sensação de testemunho ocular, como se a gente estivesse ali. Exato. E o resultado é imediato. E aí vemos um padrão que se repete em Marcos. Assim que o milagre acontece, Jesus ordenou-lhes rigorosamente que não contassem nada a ninguém. É o famoso segredo messiânico. O que sempre me pareceu um pouco contraintuitivo. Por que pedir segredo? A teoria mais aceita é que ele estava gerenciando as expectativas. As multidões esperavam um Messias rei, um libertador político. Se ele ficasse famoso só como um fazedor de milagres, sua verdadeira missão, que era espiritual e envolvia seu sofrimento, seria... Completamente mal compreendida. Exato. Ele tentava, sem muito sucesso, controlar a narrativa sobre quem ele era. Sem muito sucesso mesmo, porque o resultado foi o oposto. O texto diz: porém, quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. As pessoas não conseguiam se conter. E o capítulo termina com a reação da multidão maravilhada, dizendo: ele tem feito tudo muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. É um final poderoso. Essa frase, ele tem feito tudo muito bem, ecoa a narrativa da criação em Gênesis, quando Deus via tudo e declarava que era muito bom. Marcos está sutilmente sugerindo uma obra de nova criação. Então, vamos juntar as peças. Começamos com uma briga sobre lavar as mãos e terminamos com curas espetaculares em território estrangeiro. Qual é a grande ideia que conecta tudo isso? A linha conectora é a redefinição radical do que significa ser puro e, por extensão, pertencer ao povo de Deus. O capítulo 7 desconstrói a ideia de que a santidade é alcançada por rituais externos e a reconstrói numa nova base, a condição do coração. É uma jornada. Sim, primeiro, ele expõe a falência da religiosidade baseada em tradições humanas. Depois, demonstra na prática, com a mulher sírio-fenícia, que a fé genuína pode ser encontrada fora das fronteiras estabelecidas. E, por fim, as curas físicas. Elas são metáforas. Exato. São metáforas poderosas para a cura espiritual que ele oferece. Abrir os ouvidos do surdo é um sinal de que ele veio abrir nossos ouvidos para a verdade. Soltar a língua do mudo é um sinal de que ele veio soltar nossas línguas para louvá-lo. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir. O capítulo começa com a elite religiosa que viajou do centro do poder, criticando com base em regras externas. E termina com o povo comum, muitos deles estrangeiros, maravilhados, proclamando que ele tem feito tudo muito bem. Da crítica ao louvor. Essa trajetória nos desafia a olhar para dentro. Quais são as tradições dos anciãos em nossas próprias vidas? Quais são as regras externas, os preconceitos, os rituais vazios que podem estar nos impedindo de ver o que realmente importa, a condição do nosso coração e a fé que pode surgir nos lugares e nas pessoas que menos esperamos?